Ele pegou 2 seringas, uma dose letal de cocaína e morfina e injetou direto na veia jugular do rei da Inglaterra. 40 minutos depois, o rei George V estava morto. E o médico foi dormir para escrever tudo no diário. Mas o choque não é só o assassinato, é que ele fez isso para garantir que a morte saísse no Jornal da Manhã e não no da tarde. Oi, coroados e curiosos, eu sou a Steph e hoje a gente vai abrir o arquivo que a família real tentou esconder por 50 anos. O dia em que o médico real virou o executor do trono. George V nasceu em 1865, o segundo filho do príncipe de Gales, Eduardo VII. Não tinha sido criado para ser rei, o seu irmão mais velho, o príncipe Albert Jr., era o herdeiro. Mas o Albert morreu de pneumonia em 1892 e o George, que até então seguia a carreira naval, tornou-se de repente o próximo na linha de sucessão. Ele se casou com a Maria de Teck em 1893, a noiva do irmão morto, mas que acabou evoluindo para um relacionamento afetuoso. Ele acabou se tornando rei em 1910. O George V reinou por 25 anos, talvez dos períodos mais turbulentos da história moderna britânica. Durante o seu reinado, a monarquia sobreviveu à Primeira Guerra Mundial, viu a Revolução Russa matar os seus primos Romanov, enfrentou o crescimento do movimento trabalhista e entrou na turbulência que logo culminaria na crise de abdicação do seu filho, Eduardo VIII. Era um homem conservador e rígido, formado pela disciplina naval, que escolheu no papel de rei constitucional um equilíbrio que funcionava. Ele mantinha as formas, respeitava os limites da Constituição e representava uma estabilidade que a monarquia britânica precisava, depois das turbulências do começo do século. Em janeiro de 1936, ele tinha 70 anos e estava muito doente. Tinha fumado igual a caipora véia a vida inteira e por isso tinha doença broncopulmonar avançada. Estava em Sandringham, a propriedade real em Norfolk. Não estava em agonia, estava num coma que os médicos descreviam sem perspectiva de recuperação. E a família e o arcebispo da Cantuária tinham sido chamados. O boletim médico emitido às 9h30 da noite do dia 20 dizia que a vida do rei move-se pacificadamente em direção ao seu fim. O Lord Dawson era o médico pessoal da família real há muito tempo, estando com o pai, Eduardo VII, com o próprio rei George V, e ainda continuou no cargo com os filhos, Eduardo VII e o George VI. Era uma figura de prestígio médico e social, presidente da Royal College, membro da Câmara dos Lordes e visconde. Só que título não torna a pessoa íntegra, né? Então, chegamos na noite de 20 de janeiro de 1936 e o que realmente aconteceu foi revelado em 1986 pelo historiador Francis Watson, que estava escrevendo a biografia do Dawson, e encontrou o diário pessoal do médico entre os papéis do arquivo. O diário descreve tudo e é específico, calmo e perturbador. Ele escreveu que às 11 horas da noite era evidente que o estágio final podia durar muitas horas, sem a dignidade e a serenidade que ele merecia e que exigia uma cena final breve. Então escreveu a frase que os historiadores citam até hoje: portanto, decidi determinar o fim. Injetei 3/4 de grama de morfina e 1 grama de cocaína na veia jugular distendida. Em 40 minutos, o rei estava morto. A morte oficial foi registrada às 11h55 da noite do dia 20 de janeiro. O diário revela também que o Dawson não estava motivado apenas pelo bem-estar do rei. Ele tinha ligado para a esposa mais cedo, naquela noite, para avisar que ela avisasse ao Times de Londres para esperar antes de fechar a edição da manhã, porque o Dawson queria que a notícia da morte do rei saísse nos jornais da manhã, mais ou menos que eram apropriados do que os jornais da tarde. A reputação do editorial do Times era prestigiosa. E o Dawson tinha decidido que a morte do rei era algo que merecia o Times da manhã, e não os tabloides da tarde. É sério. Detalhe que o rei não sofria de câncer nem de doença agonizante, também não estava com dor, estava em coma. Como então o Dawson podia justificar injetar morfina e cocaína no paciente? A resposta que o próprio Dawson diz no diário foi: preservar a dignidade do rei
Poupar a família de horas de espera agonizante garantiu uma cena final breve, ou seja, eutanásia sem consentimento do paciente, já que não há registro que a família foi consultada antes da injeção. A enfermeira que estava presente, a Catherine Black, recusou administrar a injeção ela mesma. Isso está documentado. Ela cumpriu o procedimento como assistente, segurou o material, estava na sala, mas a injeção foi dada pelas próprias mãos do Dawson. A enfermeira Black publicou suas memórias em 1939. O incidente não aparece. Ela levou o silêncio até a morte. O diário do Dawson revelou também as últimas palavras registradas do George V, pouco antes do coma final, que foram dirigidas à enfermeira depois que ela aplicou um sedativo. George V diz God damn you, que em português seria algo como vai pro inferno, e perdeu a consciência. Não foi um discurso sobre dever e império, não foi uma única instrução solene para o filho herdeiro, foi um homem irritado com uma injeção que não queria tomar, dizendo o equivalente de me deixe em paz. E 40 minutos depois, o médico deu a injeção que ele não podia mais recusar. A família entrou no quarto depois da morte. A rainha Mary, os filhos e a filha. A rainha foi descrita como contida. Os outros choraram em silêncio. O arcebispo da Cantuária fez uma oração. E ninguém naquele momento sabia que a morte tinha sido acelerada. O diagnóstico oficial registrado na certidão de óbito foi doença broncopulmonar e fraqueza cardíaca, o que era tecnicamente verdadeiro. A doença e a fraqueza e a morte existiam, mas a morte foi acelerada. Como sabemos, o Lord Dawson recebeu em outubro de 1936, no mesmo ano, na morte do rei, a promoção do título de nobreza para Visconde Dawson de Pen. Continuou no cargo de médico da família real no reinado dos filhos, Eduardo VIII e George VI. Continuou sendo presidente do Royal College of Physicians e continuou sendo uma das figuras médicas mais respeitadas da Grã-Bretanha. Agora chegamos na parte que eu prometo que é real, mas que parece roteiro de série, mas é documentado. Em 1936, o mesmo ano em que o George V morreu, o parlamento britânico debateu um projeto de lei para legalizar a eutanásia voluntária. Esse projeto foi apresentado na Câmara dos Lordes e o Dawson votou contra o projeto e discursou. Argumentou que a eutanásia não deveria ser regulamentada, deveria ser deixado à consciência de cada médico. Ou seja, o médico deveria decidir se fazer ou não a eutanásia. Um médico contemporâneo que analisou o caso para a revista Médica em 1994 descreveu que o Dawson fez uma morte conveniente. A terminologia é brutal. A diferença entre mercy killing, matar por piedade, e convenience killer é exatamente a questão que o diário levanta sem resolver. O Dawson tomou a decisão pensando no rei, ou pensando na família, ou pensando no Times da manhã. Nós não sabemos, o diário diz as três coisas ao mesmo tempo e não tem como a gente interrogar o autor. Existem também dois personagens secundários nessa história que merecem mais atenção do que geralmente recebem. Primeiro, a enfermeira, Catherine Black. Ela estava na sala, recusou-se a dar injeção. E quando ela publicou o livro de memórias, 3 anos depois da morte do rei, 6 anos antes da morte do Dawson, ela não mencionou o incidente. A noite de 20 de janeiro aparece nas memórias como a noite em que o rei morreu. Ponto. Isso significa que a Catherine Black tomou uma decisão. Não ia dar injeção, mas também não ia contar. Por razões que a gente pode especular, lealdade profissional, a monarquia, medo das consequências de acusar um Lord Visconde, a realidade de quem ia acreditar numa enfermeira contra um presidente da Royal College. De qualquer forma, ela manteve silêncio. O silêncio durou até 1986, quando o diário do Dawson tornou o silêncio dela irrelevante, porque ele mesmo falou. O segundo personagem é o Lord Moyahan, o cirurgião que tinha escrito um verso. Lord Dawson matou muita gente, por isso cantamos Deus salve o rei. Ele não estava inventando, essa era a expressão dentro dos meios médicos britânicos da época, que demonstravam uma desconfiança específica sobre a prática do Dawson. Alguns médicos mais sêniores da Grã-Bretanha, nas décadas de 20 e 30,
também tinham reservas sobre o Dawson. Sabiam alguma coisa? Suspeitavam? O verso existia antes da morte do George V ou surgiu depois? Não sabemos. O verso não pegou, as fofocas não pegaram e a carreira do Dawson continuou intacta. Tem um detalhe adicional que a maioria dos relatos sobre o caso menciona brevemente, mas eu acho que merece mais ênfase. Durante a crise da abdicação do Eduardo VIII em 1936, que aconteceu nos meses seguintes à morte do George V, o pai, o Dawson foi acusado de tentar influenciar a saída do primeiro-ministro Stanley Baldwin por razões de saúde, com o objetivo de reduzir a pressão sobre o rei para abdicar. Em outras palavras, no mesmo ano em que ele tinha acelerado a morte de um rei, ele estava supostamente tentando remover politicamente o primeiro-ministro que estava forçando a abdicação do rei, que tinha ligações com o bigodinho, com Hitler. Se isso é verdade, o Dawson não era apenas um médico que tinha tomado uma decisão médica controversa, era um operador político que usava a posição médica como instrumento. A acusação não foi provada formalmente, mas ela existe nos registros históricos da época. Quando o diário do Dawson foi revelado em 1986, 50 anos depois já, com a Elizabeth II no trono, a reação foi de choque, mas não aquele choque de quem descobriu algo inconcebível, mas um choque de quem confirmou uma suspeita. Pois é, porque a morte do George V sempre levantou suspeitas. O boletim das 9h30 dizendo que o fim estava próximo, às 11h55 estava morto. 2 horas e 25 minutos. Para alguém que estava em coma progressivo, não em crise aguda, isso era rápido demais. Mas ninguém tinha prova, e o Lord Dawson era o presidente do Royal College of Physicians, membro da Câmara dos Lordes e médico de 3 gerações da família real. Quem ia contradizê-lo? O que esse caso revela não é único na história da medicina real. É um padrão que aparece sempre que um médico tem acesso a um paciente de poder imenso, sem supervisão, sem obrigação de documentar publicamente e com a crença sincera ou conveniente de que sabe o que é melhor. E detalhe, quando o diário veio à tona, o Palácio de Buckingham se recusou a confirmar ou negar. A família real britânica não comentou e a certidão de óbito não foi alterada. O caso nunca foi formalmente investigado porque todos os envolvidos estavam mortos e porque o sistema legal britânico não tinha mecanismo para reabrir uma morte de 36 com base num diário descoberto em 86. O Dawson talvez não fosse um vilão, talvez fosse um homem que tinha decidido o que sabia melhor. E ninguém com autoridade suficiente discordou. Agora eu te pergunto, existe alguma coisa confortante nisso ou é apenas mais um arquivo que o poder quis manter fechado e que a história abriu 50 anos depois? Você decide. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Hoje foi um pouquinho mais curto, mas eu quis trazer essa história impressionante para vocês que quando eu descobri eu fiquei... É o quê, macho? E se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho. Nós temos vídeos todos os dias, às 8 horas da noite. E se você gostou muito, 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 se torne membro. Me ajude a trazer conteúdos de qualidade para você, com cultura, que é o que está faltando no nosso país, mais um dia. Beijo grande e até amanhã para o próximo Steph Flix.